También voy a grabar. Ya. Ya, vamos a comenzar porque ya estamos 5 Vamos minutos. começar então, Así porque já que, estamos 5 minutos bueno, a medida que se vaya tarde. sumando gente, À medida que vão les aparecendo as vamos dando la pessoas, bienvenida. Igual esto se va a grabar, vamos así que no hay dando ningún as problema si alguien no boas-vindas, logra isso vai ser participar. gravado, então Así que, bueno, não tem vamos, problema, eles ya vão poder estamos. escutar, tá bem? Les doy la bienvenida a Eu dou as todos y a boas-vindas todas al a segundo todos e encuentro que todas hemos ao segundo organizado acá en Gaia, encontro organizado em previo a Gaia, las próximas negociaciones prévio às del Tratado próximas del Plástico, que negociações se do van a Tratado do desarrollar en Plástico, Kenia que en vão ser noviembre, desenvolvidas no casi en un Quênia em mes. novembro. Falta Así apenas um que por mês. eso nos estamos preparando con estos Por isso webinars estamos nos informativos. preparando com webinars Temas informativos. prácticos, al igual que la sesión São assuntos pasada, práticos, les igual que a pido sessão que por favor, passada. bueno, ya algunos ya lo Eu han peço hecho, que, por que se favor, alguns presenten en já el chat fizeram, para que se saber desde apresentem dónde no se chat están conectando, para saber de onde a qué organización estão pertenecen, si conectando, a trabajan que en algún organização medio, pertence, se trabalham y también na para saber que no mídia le estoy e hablando também solamente a una para pantalla. sentir que não estou Eh, falando apenas bueno, com uma también tela. habrán escuchado Como que também esta sesión escutaram, se com va a grabar certeza que esta sessão será para gravada, quienes no pueden acompañarnos en para vivo aqueles que não possam y nos para acompanhar ao quienes se vivo conectan e desde para Brasil. aqueles que se Tenemos conectam do disponible Brasil. un canal Temos de traducción disponível um en canal de portugués que interpretação em está en la português parte inferior de su que está na pantalla. parte Lo inferior pueden da tela, identificar né? con este símbolo Podem de identificar mundo com esse ahí símbolo y do elegir el mundo canal. e escolhem También aí le o damos la canal. bienvenida a Também nuestros damos as traductores, boas-vindas aos Pablo y nossos Yaisa, intérpretes, y les Pablo agradecemos e por su Clarissa, e trabajo. También agradecemos aprovecho por de seu trabalho agradecerles e também aproveito e por haber agradeço acompañado con porque nos un gran número acompanharam de convocatorias, grande tanto número en el de webinar de la semana convocações, pasada tanto no como webinar da este. semana Yo passada sé que la como neste. oferta de webinars Eu sei está que a bastante oferta de amplia, webinar así que les agradezco mucho está la bastante ampla confianza y el e eu acompañamiento. agradeço a confiança e a companhia Eh, também. en portugués veo que está funcionando bien. Ya. Em português, vejo que está funcionando Yo voy bem. a estar a cargo de la sesión de hoy. Eu estarei a Tenemos un cargo da video sessão que de nos hoje. grabó Temos um Fabián, vídeo que nuestro gravou o técnico Fabian, diseñador, porque nosso no puede estar colega en desenhador, vivo en porque esta ele não pode forma. estar presente aqui ao Para vivo. quienes no me conocen, soy la encargada Para de aqueles que não me comunicaciones de conhecem, Gaia sou en América encarregado de Latina y el comunicação da Caribe Gaia na y ya he América Latina e o participado en dos Caribe e já negociaciones participei das duas que se han negociações desarrollado del tratado. desenvolvidas La agenda de hoy se va a a dividir en respeito do tres partes. tratado. A agenda de hoje vai se Primero les dividir voy a em três hablar partes. sobre Primeiro, eu vou cómo son falar cubiertas las sobre comunicaciones en el como tratado foram del plástico, tratadas as qué pueden hacer comunicações do ustedes para Tratado de cubrir las Plástico, o que negociaciones a vocês podem distancia fazer para y algunas tratar consideraciones também que as muy informações do tratado e importantes algumas tienen que tener informações en muito cuenta. importantes que tem que levar em Y luego viene consideração. la presentación de los E depois recursos está gráficos que a tienen apresentação dos recursos compartir con gráficos ustedes. Y que nós temos à finalmente les voy disposição a para dar compartilhar la com vocês, postulación a un recursos programa de gráficos, e webinars depois a también para que postulação algunos que miembros de temos Gaia também puedan para que alguns desarrollar, membros do Gaia desarrollar sus possam ideas desenvolver as para suas ideias comunicar el tratado de plástico para o hacer alguna comunicar o acción Tratado do Plástico ou fazer de alguma comunicación. ação de Así que comunicação. vamos a comenzar Então, vamos começar con esta sesión. Entonces com vamos esta a sessão cubrir las e negociaciones del tratado de vamos plástico. falar sobre as Cubrir negociações un hito ou histórico como negociações son sobre o las Tratado de negociaciones del Plástico. tratado de plástico es una São oportunidad elementos enorme críticos que, por que vão supuesto, apresentar, então é uma entusiasma a oportunidade quienes son enorme que miembros de las entusiasma qualquer publicaciones o pessoa que autores trabalha em o en todas las publicações organizaciones de la ou sociedad em civil organizações da como sociedade civil, nosotros. Creo como nós. que sí, ese es el caso porque Eu tenemos acho que sim, personas esse é o que caso, nos porque há acompañan pessoas que desde nos acompanham Plástico Project. do Tenemos Plástico personas Project, que también trabajan há também en pessoas que la colectividad trabalham Malditos na Plásticos coletividade dos de malditos plásticos, México. também ¿Quién do más hay aquí? México. Salud sin daño, Quem mais está aqui? Saúde Fronteras Sem Daño, Comunes, Fronteiras Comuns. ay, no sé si lo pronuncio bien, Luke Eu não sei se de a pronúncia Lima. tá bom, Así que bueno, si me equivoco en la Luke, pronunciación ahí ya do me Lima, corrigen. mas se estou errado na Entonces sí, es pronúncia, una alguém gran me corrige. oportunidad para Enfim, é personas uma que grande trabajan en publicaciones oportunidade para as y pessoas que trabalham em la comunicações sociedad e civil. também na Así que recibimos el sociedade llamado, civil. toca Então, cubrir este tema recebemos, y quedamos igual né, a chamada para para tratar caerse esse con una tema sonrisa e en aí el rostro. vemos ali se Y otra mexendo e com cosa um es sorriso no rosto. Mas outra cómo es la coisa é experiencia en com a terreno. guitarra, né? Como é a Llegamos allá, experiência no cuando campo, se né? llega a la inauguración de Quando la já negociación, chega vemos a espacios como inauguração, este de la vemos fotografía, que há um donde espaço, tenemos como la vemos real aqui na carátula de las fotografia, negociaciones. e aqui Ahí vemos a se celebraron importância varios das diálogos y negociações. negociaciones en el tratado. Aí estão os Para dar un delegados dos poco países que más de vão comienzo, ver, tenemos, vão tomar as como digo decisões. yo, un café Como eu digo, um con café recursos.
tudo vai estar bem. Por outro lado, temos as organizações de base ou da sociedade civil e temos um papel como observadores dentro das negociações. Isso vimos na sessão passada, então, se perderam ou não viram, conto que a possibilidade está no nosso website, podem atualizar no contexto. Por exemplo, nessa fotografia há representantes de Breakfast Plastic, Gaia, pessoas jovens, que não é o meu caso, que participaram nas reuniões, comunidades indígenas, recicladores. Então, entre os negociadores e organizações, temos um monte de histórias para contar a vocês. Mas, como já sabem, só temos algumas e um conselho, algo que eu vou repetir ao longo de toda a sessão, é que se não for bem planejado, podemos acabar olhando para qualquer lado sem saber o que autorizar. E dentro das sessões não temos tempo para estar uma ou duas vezes olhando para o teto sem saber para onde ir. Então, o planejamento é fundamental. Outra pergunta, por que é importante cobrir as negociações? Bom, é importante porque são as sessões, então são negociações e todos devemos cobrir, abranger todo o processo de negociação, incidir de todas as formas possíveis e fazê-lo também possível, torná-lo possível dentro do recinto. Por isso é que estamos aqui reunidos hoje. É uma forma de monitorização que lhes importa aos países. E é possível que um país mude a sua posição só por uma nota publicada no meio de comunicação, na mídia. Então, é importante também insistir ou procurar os espaços para que apareça tudo isso na mídia. Que se sepa que estamos pendientes y que esperamos que las decisiones conduzcan a un tratado de plásticos realmente ambicioso. Las personas necesitan saber qué se está negociando. Las comunicaciones en torno al tema creo que tienen que llegar a tantos lugares y contextos como llega el problema del plástico. Porque se está negociando también con la salud de las personas y del ambiente de donde viven. Entonces creo que mientras más personas sepan lo que está pasando, también más presión podemos hacer. Voy a leer el chat un poquito para respirar. Nos están hablando también desde Cajamarca, en Perú. Nicole, la directora de comunicaciones de Life Out of Plastic, Perú. ¡Oh, qué bueno que hay harta gente de Perú! En Simara, de la Alianza Basura Cero Brasil. Así que qué bueno que hay harta gente. Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo cubrir a distancia? Esto es algo que nos importa porque viajar es caro, toma tiempo y hay pocos cupos. Entonces, viajar a cubrir no es la única forma de reportear las negociaciones. Existen muchas posibilidades que vamos a conversar también en las siguientes diapositivas para que puedan informar a sus audiencias y también presionar a sus delegaciones a través de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué les recomiendo para preparar sus reporteos o acciones de comunicación? Entonces acá lo traté de hacer de forma simple, en qué centrarse y qué dejar pasar. Les recomiendo en primer lugar centrarse en saber, hacer la tarea con anticipación, saber con qué postura llega tu país a la negociación. Esto puede servir, por ejemplo, para las notas preparativas o las notas previas a la negociación. Esto puede parecer un poco obvio, pero publicar historias que sean relevantes para tu audiencia. Por ejemplo, si sus audiencias son solamente jóvenes, tal vez una nota que se centra solamente en los aditivos tóxicos que contienen los envases plásticos no sea la mejor idea o no sea la mejor forma de conectar con la audiencia. Vuelvo a insistir, la planificación, esto es fundamental. Así evitamos improvisar y cuando improvisamos probablemente vamos a cometer errores y en este contexto nadie quiere cometer errores. O probablemente en otros contextos tampoco uno quiere cometer errores, pero en fin. Entonces, si estamos improvisando, probablemente nos vamos a estresar más, no sabemos hacia dónde vamos a dirigir nuestros pasos
Y algo que al menos para mí es súper importante es que si no planificamos, si no sabemos, si improvisamos, vamos a terminar odiando el proceso. Y yo creo que independiente de lo que hagamos o del contexto de la negociación, aunque sea estresante, aunque sea demandante, yo creo que igual tenemos que darnos espacio para disfrutar lo que estamos haciendo. O sea, en el momento en que ya empezamos a odiar lo que hacemos, tal vez sea hora de buscar algo más. También para usar las comunicaciones como una forma de ser observadores desde la sociedad civil, podemos utilizar los medios de comunicación o los materiales de comunicación que generamos para cuestionar lo que se está discutiendo, para relacionarlo con casos que ocurren también a nivel local, ya sea de éxito o de las consecuencias que genera la contaminación por plástico dentro de la comunidad en la que estamos trabajando o donde vivimos. También para conocer los compromisos de o cuestionar los compromisos de los gobiernos locales que estén asociados con la negociación del Tratado de Plástico. Y también otra sugerencia es explicar los temas complejos en fácil o con otro tono. No todos somos abogados en derecho ambiental, ni somos expertos en diplomacia. Yo claramente no soy experta en temas de diplomacia, así que explicar el proceso en forma simple o con humor también es bueno y también nos distingue. Que todo dentro de las negociaciones sea de traje y corbata no significa que nosotros no podamos despeinarnos un poco, informar con la misma seriedad y veracidad que implica el Com a proceso. mesma seriedade o processo, mas com outro tom. Y acá les quiero E compartir quero compartilhar una idea uma ideia no que podem copiar ou não, um exemplo, essa forma de contar as coisas de outra forma, que é este personaje essa insoportable personagem que insuportável crean que en un criamos momento de num recreo. momento de Entonces, recreio, una de break, botella que o participar Toxicon, las negociaciones, lo hicimos con una botella que de agua que vai. encontramos botada y dejó un odioso Nós olor. encontramos aí uma Entonces, esta botella garrafa, se debe ela perder é porque considerada como merece algo que vivas con tóxico, él vivo. porque ele Entonces, merece, cosas como esta então, ser jogado, nos pueden hacer eliminado. Então, plantar imponer uma una voz em off especie de com break, por este ejemplo. desenho e, Me avisan si no se por escucha. exemplo, Que hay me otro. avisam se está se escutando agora português. Estão escutando agora português? Sí, Como comunicar as decisões do Tratado de Plásticos gostam de perder o tempo? Vocês não têm nada a fazer. A única informação que devem saber é aquela que eu vou contar. Tratado de Plásticos. Coitadinhos. Pensam que me podem eliminar, mas não sabem que Toxicon, eu sou muito mais forte do que tudo que vocês fizerem. Vocês acham que vou deixar de existir? São muito iludinhos, realmente. Essas negociações, será? Ou no seu sangue, quando eu me transformo Bueno, em plástico, microplástico? dos Isso microplásticos en el agua. toma Entonces ahí dois comentários para los que fazer. quieran, Se bienvenidos alguém a tomar quer el tomar o tóxico. tóxico, bem-vindo. Podemos ter o tóxico em diferentes partes da América Latina. Rastrear y de verdad es súper fácil. Podemos ver que é muito fácil fazer Con el essa tóxico revisão y puedan e innovar talvez y pasar a possam inovar los que e después vienen después. não. Isto Bueno, está se adiantando, perdão, desculpem, diz a Camila. algo que, Algo cosas que que, les recomendaría ou dejar coisas pasar, que eu recomendaria deixar passar. cubrir todo, Por exemplo, não abranger tudo, porque van a porque enloquecer. vão Por esa enlouquecer. razón, van a Então, enloquecer não há si outro se cubre motivo. Vão todo. enlouquecer se cobrirem Largas tudo. horas de trabajo, de Longas horas negociación. de trabalho, de Entonces, no negociação, são quiero, yo 7 quiero que dias, ustedes estén e eu sanos. quero que vocês estejam Evitar temas sadios. Evitar temas ponerle imediatos. fogoso a ciertos Às temas vezes é y melhor con deixar cuidado, em porque repouso esto alguns puede conducir a temas, errores. assuntos, tratá-los com No cuidados, queremos porque pode levar a cometer errores. erros. E, como já También disse, não devemos cometer hay erros. un grupo de E, personas se tiverem dúvidas, há um grupo de hacer preguntas. pessoas que vamos estar ali no terreno. E, se tiverem dúvidas, Temas que podem no tienen que ver consultar con conosco. negociación. E há outros temas que não Por têm a ver ejemplo, exatamente com a muchas negociação, veces por exemplo, a vi veces suben que às fotografías vezes y sobem dicen, esses vieron eh, agua
por exemplo, essas fotografias que lhe dão uma garrafa plástica com água. Isso é terrível, é inconsequente, mas talvez possamos deixar isso para depois. Durante as negociações, nós temos que focar nas negociações, porque elas provavelmente podem modificar, perdão, não podem modificar se elas jogam, se durante essas negociações jogam essas garrafas de plásticas. Então, eu convido a que se afastem um pouco disso, principalmente para que possamos inovar, temos o valor agregado, de que todas as pessoas que trabalhamos nas nossas organizações temos muita prática, muita experiência para complementar o que vamos dizer. E outra coisa é no início e no final, que vamos comentar, para cobrir as negociações, já vamos ver como é que isso tudo funciona. Esse toxicon pode fugir agora. Outro conselho que eu tenho é utilizar o princípio KISS, que não é um beijo, mas é um acrônimo do inglês e é um princípio de design e que se traduz como simplifica as coisas, estúpido, bobo, ou torna as coisas mais simples, bobo. Isto também aplica para muitas áreas da vida. Podemos implementá-lo na nossa vida diária, no dia a dia. Esse princípio implica que a maioria dos princípios funciona melhor se é simplificado. Então, a simplicidade deve ser um objetivo-chave e deve-se evitar a complexidade desnecessária. E, nesse contexto, poderia se traduzir como dar detalhes técnicos demais ou que estejam relacionados com a negociação, entrega de informação irrelevante. O único que vai se conseguir vai ser cansar a audiência e que os abandonem com tudo isso. E não queremos isso. Queremos que nos deem um beijinho, John Travolta. Vamos agora para o calendário do INC. Esse é o calendário das negociações, que nessa oportunidade não são 5 dias, mas 7. E, como disse antes, a maior parte das notícias se foca no início, quando são feitos todos os discursos, quando chega o presidente, se apresentam todas as expectativas e depois estão vendo uma espécie de buraco preto, onde parece que não acontece nada e as coisas acontecem quando acaba. Todos, porque se fazem avaliações, quais são os temas que ficaram em pendente, um resumo, e os desafios e projeções. Isso acontece sempre. Para ver outras oportunidades, partindo, eu quero contar que o dia 14 de novembro, que é terça-feira, vamos desenvolver uma conferência de imprensa, uma rodada de imprensa em presença com as organizações do Sul Global, representantes da Ásia, da África e da América Latina vão apresentar todas as suas propostas. Aqui tem material com, por exemplo, a possibilidade de notas a partir da transmissão oral. Também vai estar o link onde vocês possam fazer parte dessa rodada de imprensa. Bom, esse seria um primeiro passo. E depois ficam 4 dias, nos quais vocês podem aprofundar em outros assuntos mais específicos relacionados com o trabalho que vocês fazem, porque a negociação, sim, é sobre o Tratado de Plástico, é um tema muito amplo, mas também é um tema específico que tratam os observadores. Por exemplo, temos temas de saúde, juventude, ciência, comunidades indígenas, podemos falar sobre direitos humanos, temos os tóxicos dos plásticos, podemos falar sobre recicladores, transição justa, casos de gênero também, pessoas que se dedicam a implementar estratégias ou dar impulso a estratégias com relação a isto.
também se negociar, se pode impulsionar negociações sobre temas de plástico e também expor soluções. Se dentro do tratado não está sendo bem definida a reciclagem, isso leva a que tenhamos mais falsas soluções dentro das nossas comunidades, podemos expor esses casos quando, por exemplo, há uma comunidade que está próxima de um lugar de fabrico de plástico. Então, temos todas essas oportunidades para fazer uma rede e para não só nos focar desde o início, que estamos com muita raiva, com muita com as roupas passadas, como se diz no meu país. Eu convido a que aproveitem e que se especializem em algum desses assuntos que são tratados e que são muito importantes. Mas devemos levar em consideração algo que é muito importante, e é que as reuniões dentro do tratado se realizam assim, onde diz que numa reunião, parte deles são livres de utilizar a informação recebida, mas não podem se revelar nem a sua identidade, nem a filiação dos expositores, nem de nenhum outro participante. O fim disso é conservar o espírito da livre discussão. Então, aqueles que falam nessa reunião são livres de fazê-lo sem o temor de que qualquer um dos assistentes possa dizer que você recomendou ou disse qualquer outra coisa. Portanto, para entrevistas ou criação de conteúdos, não deve se fazer para identificar explícita ou implicitamente quem disse o quê. A lista de participantes também não pode ser difundida dentro dessas reuniões. Então, se fala em forma geral do que foi tratado, pode ser utilizada a informação, mas não quem disse ou de onde era. Na plenária é diferente, como a imagem que eu mostrei. Isso é diferente porque é transmitido online, então vocês também podem extrair daí a informação, mas recomendo que tenham muito cuidado com apontar muito para delegados ou nomes. Então, mais uma vez, perante a dúvida, podem perguntar para nós. Recomendo também que se despersonalize o conteúdo, os materiais gráficos, ou falar mal dos países ou delegados, ou às vezes nos grupos de WhatsApp se fala do que se usa na reunião, não deve ser bom isso. Apesar disso, como vimos antes, como vimos com Toxicon ou com a linha de tempo, podem ser feitas muitas coisas. Então, que não se possa revelar certa informação não significa que não se possa informar nada. Então, eu convido a que não se assustem com isso e que se atrevam a informar as coisas que lhes importam. Por exemplo, o que se pode fazer numa entrevista, porque vocês podem querer saber o que não se pode saber. Então, fazer perguntas relacionadas com isso, vocês não querem perder a entrevista, podem responder coisas como, por exemplo, não posso fazer comentários sobre esse tema em específico, mas posso contar sobre o contexto mais geral. E aí enviam a sua mensagem clara e fundamental. E isso me dá a oportunidade de meter ou de passar toda a informação que vocês querem. É uma pergunta importante, mas deixa que você esteja no contexto. Essa é uma mensagem chave, fundamental. E No, no hay nada todavía. não há perguntas ainda. E
como podemos ajudá-los nós para poder cobrir as notícias. Vamos ter uma série de recursos para a cobertura do INC e facilitar o processo. Por exemplo, temos uma pasta onde temos templates que vocês podem preencher. Aqui temos, por exemplo, um logo que vocês podem utilizar. Temos memes também, e adicionar o texto. Temos templates de textos, tem extratos de imprensa. Aqui temos outro template para citações. Não sei se algum membro da sua organização quer dar algum tipo de aviso, anúncio e preencher o conteúdo. Aqui é um template que não sei se tirei de Instagram ou de... Bom, não interessa muito de onde, mas isto, vamos ver que sai especificado a quem é que corresponde cada material. Sim, a pasta com o logo e com todos esses materiais, vamos compartilhá-los. Isso ainda não. Então, vou deixar de compartilhar e vou mostrar outros recursos que temos, que estão à disposição, que é isso aqui. Agora vou compartilhar de novo. O nosso companheiro Fabian, que como já disse, não pode estar aqui, preparou um vídeo para aqueles que não estão familiarizados com Canva. É uma ferramenta útil, gratuita, todos podem utilizar, e com esses templates que nós vamos enviar ou vamos pôr à disposição, para que tenha um guia, vou mostrar esse vídeo aqui. Vejam, é para completar um meme. Bom, quando ele consiga baixar nome da pessoa. E aqui estão os memes. Então, novamente, colocamos estabelecer como imagem. E aí podemos escolher os textos. E a ideia disso é simplesmente ter uma mensagem muito concisa, breve, na parte superior. Mais ou menos uma coisa como essa. Vejam, com tom humorístico. Agora vou ensinar a descarregar o arquivo. Simplesmente vão para isto, aqui, arquivo, descarregar ou abaixar, e aqui tem o formato PNG, que é para tudo quanto tem a ver com redes, e aqui já vem com o tamanho que especificamos antes. Para descarregar, dura uns segundinhos, apenas. Uns quantos segundinhos, em realidade. E pronto. Vamos para descarregar. E temos essa imagem pronta para publicar. Então, esse vídeo também vai ser compartilhado com vocês na pasta que eu mencionei. Materiais que vamos ter para compartilhar com vocês. Esse material gráfico, o vídeo tutorial que fez o Fabian, por se tiverem alguma dúvida. Vamos compartilhar outros vídeos de contextos, que são breves, que são mais de 2 minutos, e também podem usar para contextualizar dentro da sua audiência. E depois vamos compartilhar um documento onde há exemplos do que se pode postar, vão achar os hashtags. É um guia do que se pode compartilhar ou de ideias que podem ter e pode se gerar. Esse documento ainda está em construção, então assim que estiver pronto, vou compartilhar por correio. E quando estivermos lá no Quênia, vamos enviar por correio um resumo diário com os pontos positivos ou negativos
ou algum tema que precise ser informado ou tratado. Felizmente, a diferença de horário entre a América Latina e o Quênia é quando acaba a jornada no Quênia e vocês tenham essa informação, tem uma faixa ampla para trabalhar esse material. E estou muito bem com o tempo. A última parte da sessão de hoje são os microfundos para cobrir as notícias do INSS. Pode ser para cobrir notícias ou para gerações de comunicação que vocês possam ter. Então, na Gaia, temos uns microfundos, cinco microfundos para poder apoiar ideias de membros de Gaia. Aqui essa parte é bastante simples. Quais são os conteúdos que tem que ter essa proposta? Eu vou falar daqui, são os formulários de postulação, os stats. Se tem perguntas, o que quer ver e quais são outros conteúdos, basicamente, para entregar o nome da sua organização, aliança, parceria, o título da proposta, qual o objetivo da proposta, audiência, alvo, né, que querem chegar, qual a formatação, né, do blog que vão criar, podem ser podcasts, vídeos, espécies de noticiários, aí vocês que decidem. Aí podem fazer voar a sua criatividade. Nós apenas queremos saber o formato, né, a formatação nas quais vocês vão colocar essas ações. E um resumo da proposta que não leve mais de 300 ou 500 palavras e schedule, uma agenda, né, das atividades. Que dê uma ideia para dar uma visão de que dias vocês vão fazer uma postagem, ou que dias querem colocar alguma reportagem numa mídia, ou seja, para saber o que querem compartilhar, né? Bom, também convido a que desenvolvam as atividades, como eu já falei, é muito importante, porque enquanto mais pessoas saibam o que fazemos, melhor. Nós não podemos apoiar economicamente a todos, mas sim com difusão, entregando os materiais gráficos, como aqueles que eu já apresentei, os templates e tal. Coisas também que devemos considerar dentro da proposta seria evitar ambiguidades, apresentar essas propostas com seu contexto, também com síntese, lembrem de não usar mais de 300 ou 500 palavras. Esperamos que também sejam histórias inspiradoras, né? Não apenas um raconto do que acontece, mas sempre com aquilo que vocês estão trabalhando, com as realidades que vocês vivem nas suas comunidades, na sociedade, né? Quanto mais novidades apresentem, melhor. E também não é necessário que todas as atividades se realizem durante os 7 dias de negociação. Talvez algumas podem acontecer nos dias de negociação e outras deixar para depois, porque o tratado das negociações continuam. E também terminar por aqui a apresentação. Dou as graças por terem nos acompanhado hoje. Aqui está o meu correio eletrônico, caso tenham dúvidas, especialmente o que tem a ver com a postulação, né? Ou se querem fazer um acompanhamento também, ou apresentar apenas o que vocês querem fazer quanto à comunicação. Aqui, aqui podemos entrar em acordo, claro. Na página de Gaia também vocês têm muito material que podem utilizar a respeito das vossas soluções, o próprio processo, né? E com isso vou encerrar a sessão. Terminamos antes do tempo. Então, nada, muito obrigado por ter nos acompanhado. Eu vou enviar pelo correio, como já falei, todo o material ideal. Continuarmos em contato. Também vou convidar a outros webinars que são relevantes para aprofundar mais no processo. E espero que tenham aproveitado e curtido a sessão de hoje, que tenha sido útil para vocês, para rir um pouco.
E como já falei, foi muito interessante, por mais, enfim, entediante, digamos, né, que seja o processo, mas nós estamos aí para ajudar e para quem não, assim, não. Não sei se alguém tem alguma pergunta, vejo que estão dando as graças, é muito bom saber que é de utilidade para vocês. Pancho gostou da sessão, disse que é entretida. Francisco, se querem falar como é uma reportagem ao vivo, Francisco Lucília, ele participou também e esteve no Uruguai, então ele, com ele pode ter outras perspectivas para saber como é que funciona. E Francisco Gustavo fez um trabalho muito bom, né? E disse é melhor se centrar numa única coisa interessante. E, bom, não há perguntas, então esperemos que estejam bem. E só vou subir no YouTube e talvez ele comece uma carreira como youtuber. E espero vê-lo assim, em breve, né? E esperemos que não seja apenas por uma tela, né? Eu deixo todos e até mais.